amigos da Editora Atualizar, de volta com o Ministério Público na Constituição da República e para nós falarmos a respeito das funções institucionais do MP, artigo 129 da Constituição, que faz uma listagem exemplificativa, tá? Como que o Ministério Público vai defender o interesse da sociedade? Como que o Ministério Público vai defender os interesses individuais indisponíveis? O artigo 129 traz exemplos da atuação do MP na defesa dos interesses sociais, na defesa dos interesses individuais indisponíveis, tá? Naturalmente, se eu tenho exemplos por parte da Constituição, as leis complementares que organizam cada Ministério Público podem ampliar o rol de funções institucionais? Claro que sim. Tanto é que quando a gente estuda a Lei Complementar número 75, por exemplo, que organiza o Ministério Público da União, nós temos ali, ramificações, diversas outras funções institucionais, tá? A listagem feita pela Constituição, como não poderia deixar de ser, ela não é taxativa, ela é meramente exemplificativa, até porque seria muito difícil para o Constituinte, colocar tão somente em 9 incisos o que o Ministério Público precisa fazer para defender os interesses da sociedade, para defender os interesses individuais indisponíveis, ok? Vejam só quais são as funções institucionais do MP na Constituição da República, tá? Artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público. Inciso 1º, podem marcar, uma das mais cobradas, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Grifem, promover privativamente. Quem é o titular da ação penal pública no Brasil? O Ministério Público. Então, quando ocorrerem crimes de ação penal pública, quem que precisa provocar o Poder Judiciário? Quem que vai oferecer a denúncia ao Poder Judiciário, provocando o Poder Judiciário e dando início aí à tramitação da ação penal pública? O Ministério Público, tá? Uma questão muito comum em todos os concursos é falar que o MP, ele vai ter privativamente, a faculdade, melhor dizendo, ele vai promover privativamente a ação civil pública. Não, a ação civil pública pode sim ser promovida pelo MP, mas também por um partido político, por uma associação, por outras instituições. Agora, falei da ação penal pública, é sim uma incumbência, uma função institucional privativa do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Não se esqueçam, tá? Marquem aí o inciso 1º, um dos mais cobrados do artigo 129 da Constituição, tá? Bem, inciso 2º, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Vejam só, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição. O Ministério Público é um defensor da sociedade. O Ministério Público é um defensor da ordem jurídica, da democracia, da nossa Constituição. Então, naturalmente, ele vai constantemente fiscalizar para ver se o poder público, de uma maneira geral, está respeitando a sociedade brasileira, os indivíduos que vivem na sociedade brasileira. Então percebam a importante função cada vez mais do Ministério Público. O Ministério Público está ali para nos ajudar. O Ministério Público está ali para zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição. Então, se por algum motivo eu tenho uma atitude do poder público, seja ele qual for, tá? Que afronte o interesse da sociedade, que afronte direitos do cidadão, quem está legitimado para agir? O Ministério Público, tá? Porque ele tem essa importante função institucional, a função de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, tá? Com relação à sociedade, com relação aos cidadãos, com relação ao que deve ser respeitado de acordo com o Estado democrático de direito, tá? Então percebam mais uma vez a importância da instituição Ministério Público. Inciso 3º, promover o inquérito civil, uma investigação civil. Atenção, inquérito civil. Não estou falando de inquérito
penal, tá? Inquérito policial, melhor dizendo. Quem vai, né, conduzir, promover o inquérito policial é o delegado de polícia, tá? Então, ó, promover um inquérito civil, uma investigação civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. É uma das coisas que a gente mais vê o MP fazendo. Ah, teve um acidente em uma fábrica XYZ, eu tive um vazamento ali de diversos resíduos que contaminaram o meio ambiente. Peraí, a partir do momento que o meio ambiente foi lesado, um interesse difuso da sociedade foi lesado. Quem pode agir? O Ministério Público. Se for necessário, primeiro ele vai investigar. Ele vai fazer um inquérito civil, averiguar o que aconteceu, verificar as responsabilidades e, da investigação, do inquérito civil, ingressar com ação civil pública para promover a responsabilização, né, dos respectivos envolvidos, tá? Então eu tenho aqui, ó, a ação civil pública como sendo fruto de um inquérito civil. Porém, gente, não necessariamente tem que ser nessa ordem. Se o membro do MP já tiver provas suficientes, tá, do ocorrido, ele pode ingressar com a ação civil pública sem ter o inquérito civil? Pode, aí vai depender de cada situação, tá? O importante é perceber que compete ao membro do Ministério Público, né? São funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Na maioria das vezes vocês vão encontrar uma lesão ao meio ambiente na prova, mas pode ser também patrimônio histórico, né? Em todas as outras questões inerentes aí a interesses difusos e interesses coletivos, né? Menores, como eu disse, defesa do consumidor, enfim, né? Nós temos diversas situações. E aqui, ó, mais uma vez, lembrem-se, tá? A ação civil pública, ela não é privativa do MP. Outras instituições podem ingressar com a ação civil pública também? Sim. O MP tem enquanto privativo a ação penal pública. A ação civil pública não é privativa do Ministério Público. Se vier isso no concurso, está errada a afirmativa, tá? Inciso 4º, questão óbvia. O Ministério Público existe para defender o interesse da sociedade, para defender a ordem jurídica, o Estado democrático de direito como um todo. Então, naturalmente, quando nós tivermos uma afronta à Constituição, quem está legitimado a agir? O Ministério Público, tá? Inciso 4º, ó, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nessa Constituição. Em ambas as situações aqui, inconstitucionalidade ou intervenção, eu tenho o interesse da sociedade. Então, naturalmente, o Ministério Público tem que estar legitimado para agir. Exemplo do inciso 4º, no tocante à inconstitucionalidade. Qual é uma das autoridades legitimadas pelo artigo 103 da Constituição a ingressar com ação direta de inconstitucionalidade diretamente no Supremo Tribunal Federal? Procurador-Geral da República. Lá no artigo 103, nós não temos os legitimados a provocar diretamente o Supremo para que o Supremo julgue uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação declaratória de constitucionalidade ou até mesmo uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ora, um dos legitimados a provocar o controle concentrado de constitucionalidade do Supremo é o Procurador-Geral da República. Um exemplo, tá? Para o artigo 129, inciso 4º, tá? Questão de intervenção. Eu vou ter a intervenção da União no Estado, ou então a intervenção de um Estado no município. Peraí, eu não estou falando de situações gravíssimas, de alto interesse da sociedade? Então, naturalmente, tem que ter participação do Ministério Público. E aí a Constituição fala também, na hora que ela regulamenta a intervenção, a partir do artigo 34 ali, né? 34, 35, 36, vai colocar sempre ali a participação do Ministério Público, o Ministério Público presente, seja na intervenção da União no Estado, seja na intervenção do Estado no respectivo município, tá? Então, não se esqueçam aí dessa questão também. Inciso 5º, marquem o inciso 5º. Muito importante, pelo seguinte, ó, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Então percebam, ó, estamos na Constituição e é uma função do Ministério Público, de uma maneira geral, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Só que em concursos para o Ministério Público, vocês precisam tomar o seguinte cuidado. Peraí, qual é a justiça competente
para julgar causas relativas a direitos indígenas. Justiça Federal. Artigo 109, inciso 11 da Constituição. É o juiz federal quem julga disputas sobre direitos indígenas. Peraí, se é a Justiça Federal, a justiça competente para julgar disputas sobre direitos indígenas, envolvendo ali direitos indígenas, naturalmente, qual é o ramo do Ministério Público da União em si que tem essa função institucional enquanto incumbência? O Ministério Público Federal. É por isso que quando a gente estuda os outros ramos do Ministério Público, a gente não vai encontrar defender os interesses das populações indígenas como sendo função institucional do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, do Ministério Público dos Estados, quando se estuda o Ministério Público Estadual, tá? Na prática, essa função que está aqui, né, disposta de uma maneira genérica na Constituição, ela é de quem? Ela é do Ministério Público Federal. Afinal de contas, a competência para julgar disputas sobre direitos indígenas é do juiz federal. E quem atua perante a Justiça Federal, representando o Ministério Público da União, é o Ministério Público Federal, tá? Não se esqueçam disso aí, ó. Coloca aí, ó, MPF, Ministério Público Federal. É uma função institucional que na Constituição está genericamente disposta, tá? Como uma função institucional do Ministério Público como um todo, mas que na prática, na regulamentação infraconstitucional, ela está incumbida ao Ministério Público Federal e por uma razão óbvia. Quem tem competência para julgar esse tipo de situação é o juiz federal, é a Justiça Federal. Não poderia ser o Ministério Público, não poderia ser diferente, né? Tinha que ser o Ministério Público Federal, ok? Agora é o seguinte, ó, inciso 6º. Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva. Então percebam, ó, se o Ministério Público vai defender o interesse da sociedade, se o Ministério Público vai defender interesses individuais indisponíveis e se ele age com independência funcional, naturalmente ele vai expedir notificações, tá? Nos procedimentos administrativos que estiver realizando, requisitar documentos, ter livre acesso, livre ingresso a órgãos públicos, instituições públicas. Nós não podemos deixar esse tipo de função institucional ser tolhida. Tolir essa prerrogativa do Ministério Público é tolir o próprio MP e o seu princípio da independência funcional. Ministério Público existe para fiscalizar, existe para investigar, existe para adentrar nos órgãos públicos, requisitar os documentos que forem necessários para a realização do seu inquérito civil, para a realização de suas funções, tá? Então não podemos deixar qualquer tipo, né, de situação, qualquer tipo de modificação, que qualquer tipo de modificação no texto constitucional aconteça para retirar esse tipo de incumbência, esse tipo de função institucional do Ministério Público, né? Tem gente que se sente incomodado com a atuação do Ministério Público e por conta disso fica pressionando, né, constitucionalmente falando, para a aprovação de emendas à Constituição que venham a tolir as funções institucionais do Ministério Público. Nós, enquanto sociedade, não podemos deixar isso acontecer. O Ministério Público precisa continuar tendo a função institucional de requisitar diligências, de expedir notificações dos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva, tá? Ele precisa ter essa independência, essa liberdade. Faz parte, né, da própria instituição, o Ministério Público em si, faz parte do próprio princípio da independência funcional, ok? Além disso, ó, inciso 7º, marquem o inciso 7º. O que temos no inciso 7º? Exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Então, quem faz o controle externo da atividade policial? O Ministério Público, tá? Controle externo da polícia, MP, é uma das instituições com competência para fazer o controle externo da atividade policial. E aí, cada lei complementar que organiza o Ministério Público vai dizer como isso acontece, né? Eu tenho lá os diversos detalhes, as diversas formas de se operar esse controle externo da atividade policial. Em termos constitucionais, o importante é perceber o seguinte, ó, é o controle externo. Banca examinadora, e principalmente aquelas mais literais e que não avaliam, né, o conhecimento de ninguém,
coloca um controle interno da atividade policial. Fala sério, né? Vê se isso é pegadinha, vê se isso está medindo o nível de conhecimento de alguém. Quer dizer que eu preciso decorar a Constituição, então, para passar em um concurso público? Não, não é assim não, tá? Eu preciso prezar pelo raciocínio, pela interpretação do texto constitucional. Quanto mais as bancas examinadoras evoluírem nesse sentido, melhor vai ser a qualidade do concursado, melhor vai ser a qualidade do servidor público existente no Brasil, tá? Então, quando vocês se depararem com bancas examinadoras literais, atenção a essa pegadinha ridícula. Quem faz o controle interno da atividade policial é a própria polícia, a própria corregedoria de polícia. Quem faz o controle externo da atividade policial é o Ministério Público, tá? Só para chamar a atenção, principalmente aí para os cargos nível médio, tá? Inciso 8º, marque o inciso 8º, também muito cobrado. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais, tá? Então, eu preciso ali, de ter mais elementos para embasar o oferecimento da denúncia num crime de ação penal pública. O membro do Ministério Público pode requisitar novas diligências investigatórias, bem como a instauração de inquérito policial. E aí vem a questão principal de concurso. Quando a Constituição fala requisitar, dá a impressão que é um pedido, que o delegado de polícia pode atender ou não, pode instaurar ou não o inquérito policial. Só que pouca gente percebe a complementação do inciso. Vejam só, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Ou seja, o membro do MP está mostrando por que precisa de ter a instauração do inquérito policial. Por que ele precisa das novas diligências investigatórias? Então, gente, o membro da carreira policial, o delegado de polícia, ele não vai decidir se instaura ou não o inquérito policial. Ele está obrigado a instaurar o inquérito policial. Então, atenção, a requisição aqui não é um pedido, é uma determinação. A partir do momento que o membro do Ministério Público requisitou, indicou os fundamentos, o delegado de polícia precisa instaurar um inquérito policial e investigar aquilo que está sendo determinado pelo Ministério Público, tá? Então não se esqueçam desse detalhe aí, é uma questão importante. O texto da Constituição deixa margem para interpretação, mas no entendimento majoritário, tá? Nas questões de concurso como um todo, a requisição aqui tem o teor de determinação, não se esqueçam disso, tá? Então, inciso 8º, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais, ok? E por fim, inciso 9º, que mostra, inclusive, que a enumeração feita pelo artigo 129 não é taxativa, meramente exemplificativa. São funções institucionais do Ministério Público, inciso 9º, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Óbvio, que membro do Ministério Público não pode fazer representação judicial ou consultoria jurídica de entidade pública. Ele não pode exercer advocacia. Quem vai fazer isso é a Advocacia Geral da União, é a Advocacia Geral do Estado, a Advocacia Pública, tá? Outra função essencial à Justiça, tá? Então, atenção, membro do Ministério Público, em hipótese alguma, pode exercer a representação judicial ou a consultoria jurídica de entidades públicas. Quem vai fazer isso é a Advocacia Pública, tá? E percebam o teor exemplificativo do artigo 129 no seu inciso 9º, exercer outras funções que lhe forem conferidas. Onde estão essas outras funções? Nas leis que organizam os ministérios públicos. Ministério Público da União, Lei Complementar número 75. Ministério Público de um Estado, a lei complementar existente em cada Estado, ok? Bem, vamos terminar por aqui. Vimos o artigo 129 e as funções institucionais exemplificadas no artigo 129 da Constituição. No nosso próximo vídeo, dando continuidade ao Ministério Público, nós vamos percorrer os parágrafos do artigo 129, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, com os parágrafos do artigo 129.